Alô você, meu aluno, vamos começar agora bateria de questão de licitação. Olha só, quando a gente estuda licitação, que a gente pega aqueles tópicos mais importantes, que são princípios, modalidade, inexigibilidade de licitação, licitação dispensável, que você divide ela em dispensada e dispensável, que na verdade é a dispensa de licitação. Todo esse conteúdo que a gente vê durante a aula, a gente consegue fortalecer através de resolução de questão. Isso é extremamente importante. Daí vai um macete para você. Toda vez que você quiser resolver questão de licitação, na maioria esmagadora dos editais, isso aí é de 99% dos editais, você vai estudar somente do artigo 1º ao 25. Eventualmente cai alguma coisa fora disso, mas como a lei de licitação é extremamente complicada, ela é muito texto de lei, é muita coisa que você tem que gravar, é mais interessante que você estude do artigo 1º ao 25, que é onde cuida de 4 tópicos básicos. Você vai cuidar de princípios, você vai cuidar de modalidade, de dispensa de licitação, onde divide em dispensável e dispensável, e você vai cuidar também de inexigibilidade de licitação. Então, já para a gente começar a fortalecer todo o estudo de licitação que você teve em casa, a gente agora vai para a primeira questão. Acompanha comigo aí na tela a primeira questão de licitação, que costuma ser questões básicas, que vem trazendo em todo tipo de banca examinadora. Mas acompanha comigo essa questão aí. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: A. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e de gás natural com concessionária, permissionário ou autorizatário, segundo as normas da licitação específica, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normatizar abastecimento. D. Nas compras de hortifruti granjeiros, pão e outros gêneros, no tempo necessário para a realização do processo licitatório correspondente, realizadas diretamente na base do preço do dia. Para a contratação de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Olha só, antes de eu comentar a questão número 1, questão típica, tá? Quando você fala em FCC ou você fala em CESP-UNB, até mesmo ESAF, tá? Eles têm uma forma padrão de cobrar o artigo 24 e o artigo 25. O artigo 24 trata da licitação dispensável. Isso aqui é um rol taxativo de 31 incisos, correto? São 31 incisos, onde a administração pode não fazer a licitação. É critério de discricionariedade. Aqui no 25, trata da situação da inexigibilidade. Ou seja, quando houver inviabilidade técnica de competição. Olha só, o macete que eu dou para você, porque isso aqui é texto de lei, você tem que gravar o texto de lei. Pô, só que gravar 31 incisos é ruim pra caramba. Então o que você vai fazer? No artigo 25, na verdade ele é um rol exemplificativo. O que significa isso? Aqui existe 3 incisos, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Situações onde houver inviabilidade de competição. E aqui é um rol taxativo, ou seja, só pode ser esses 31, não pode ser nenhum outro. Aqui ele pode ampliar. Só que nunca amplia na questão. Na questão ele sempre pede o 1, o 2 e o 3. Então fica mais fácil para fim de prova você gravar o 25 todo, que são 3 incisos só. Porque olha só, você vai dar uma leitura no 24 e vai gravar o 25. Aí quando chegar numa questão dessa, ele chega para você e fala assim: ele pediu o quê? Das modalidades abaixo, das 5, qual que era a inexigibilidade? A 1 era dispensável, artigo 24, inciso 22. A 2, dispensável também, no artigo 24, inciso 5º, chamado licitação deserta, quando não aparece ninguém para licitar. A C era dispensável no artigo 24, sexto. A 7ª, dispensável no 24, 12. E a questão certa era a E, que era a inexigibilidade, no inciso 25, no artigo 25, inciso 3º. O que acontece? Fica ruim de você gravar isso tudo. Então fica mais fácil você gravar a inexigibilidade, que são o quê? 3 incisos só.
e não tem como dar erro, correto? O que eu estou fazendo para você aqui é orientar você como é que você vai fazer a questão. Então o gabarito dessa questão é a E. Olha, de certa forma, parece uma questão complicada, mas se você souber estudar, fica até fácil, porque era só você gravar o artigo 25, só 3 incisos, que você mataria essa questão de primeira, correto? Então essa daí ficou bacana, né? O gabarito é aí. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a próxima questão aí. Acompanha comigo aí na tela. A licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observado necessária qualificação, constitui modalidade de licitação denominada A, convite, B, concorrência, C, tomada de preço, D, concurso. Boa questão também. É uma questão que trabalha do tópico que é modalidades de licitação, tá? Ela trouxe 4 modalidades aqui. Convite, concorrência, tomada de preço e concurso. Mas ela podia ter trazido mais 3 também na questão, tá? Ela não citou aí o leilão, o pregão e a consulta. Aqui ficou fora. Já que ficou fora, vamos dar uma comentada, né? Pregão e consulta está fora da Lei 8.666, de 93. Estão em leis esparsas, mas faz parte das modalidades de licitação expressamente prevista pela lei. Tranquilo? Ela compõe pregão sempre na modalidade menor preço e consulta para as agências reguladoras. O leilão em caso de venda pela administração de bens móveis inservíveis, bens imóveis e materiais legalmente apreendidos ou penhorados pela administração. Isso daqui não trabalhou com a gente. O que ela veio perguntar é convite, concorrência, tomada de preço, concurso. Pessoal, questão típica da FCC. O que ela faz? Ela pega o texto de lei, dá as características e joga a questão. Ela pediu lá características, ela pediu entre interessados devidamente cadastrado. Olha só, pegou devidamente cadastrado, não tem problema. Você vai direto na tomada de preço. E ele tem que ser até o 3º dia anterior da data do recebimento da proposta. Então não tem muito problema. Esses 2 dados aqui você liga direto à tomada de preço. A concorrência você tem que ligar que ele é o mais complexo, de valores mais altos e obrigatoriamente serve para bens o quê? Imóveis. Meu povo, falou em bens imóveis, você cai direto aonde? Na concorrência. Tem que tomar cuidado que se você, por exemplo, quiser vender até um certo patamar de valor, você pode usar o leilão na venda de imóveis. Mas depois de um valor X, obrigatoriamente você tem que usar o quê? A modalidade de concorrência. Então tem uma diferença de um para outro. Convite é aquele que se dá, faz o convite diretamente para 3 pessoas, entendeu? Até no mínimo de 3 licitantes. Então cada um dele, você tem as características que é dado na aula e você pode pegar também no artigo 22. Então, questão típica, o que ela faz? Ela pega o texto, coisas que estão ligadas à modalidade e joga as modalidades, você tem que saber e ligar a característica. Se chegasse na questão e perguntasse, é a modalidade de licitação obrigatoriamente para bens imóveis, você ia direto aonde? Você ia direto na concorrência. É a modalidade que pede no mínimo 3 licitantes, você vai direto aonde? No convite. E aí por sequência, você pega cada uma das modalidades com suas características. Questões básicas, a gente não vai ficar perdendo muito tempo aqui, porque é questão bem simples. Vamos passar aí para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. No que tange a licitação, é correto afirmar: A. Para a compra de alienação dos bens imóveis, a administração pública pode valer do tipo de licitação denominada pregão. B. A concorrência é a modalidade de licitação obrigatória nas concorrências de direito real de uso. C. Havendo interesse público, a autoridade competente poderá substituir a tomada de preço por convite. D. O concurso destina-se à escolha do trabalho técnico, científico, artístico ou contratação de serviço ou fornecimento de bens. O leilão é o tipo de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens sem utilidade para a administração. Vamos trabalhar agora a correção da questão 3, tá? Olha que legal. O que essa questão cobrou? Modalidades. Olha, se eu falar para você que é difícil responder questões de modalidades, não é, pessoal. É fácil. É só você pegar um esqueminha. Por exemplo,
Por que a primeira estava errada? Na questão na correção da questão anterior, eu acabei de falar para você. Cara, concorrência, você liga direto a bens o quê? Imóveis. Lá estava dizendo que era o pregão, uma barbada. Questão errada. Bens imóveis é pregão, acabou o problema. A segunda está certa, está correta também. A concorrência é aquela de maiores valores e serve também para direito real de uso. E também para quê? Para bens imóveis. Pô, o legal é que você nunca mais vai esquecer isso, né? Tipo, Evandro, foi a única coisa que eu gravei, que concorrência valia para bens imóveis e foi o que caiu na prova. Então tá bom, filho, é isso que você precisa gravar. Por que a C está errado? Está errado porque a tomada de preço vale para valores intermediários. Pessoal, olha só. Você não pode substituir o convite pela tomada de preço. Sabe por quê? Porque é grau hierárquico. Concorrência de maiores valores, tomada de preço, valor intermediário e convite, valores menores. Então você pode substituir. A concorrência vale para tudo. O que vale para a tomada de preço e convite, a concorrência faz. O que vale para o convite, a tomada de preço faz. Agora, o contrário não é verdade. Por quê? Vai na regra. Quem pode mais, pode menos. Mas quem pode menos, não pode mais. Então a questão está errada. Tá? Questão D, está errada também. Não pode ser para fornecimento de bens e consumos. O concurso só vale para caráter técnico, científico e artístico. Tranquilo? Tem que tomar cuidado, pessoal. Se for qualquer tipo de trabalho de natureza técnica, científica ou artística normal, pega o concurso, tá? Agora, se for qualquer uma dessas características aqui for de natureza singular, aí não tem como fazer licitação, aí não vale o concurso, aí é inexigibilidade. Natureza singular, você pega o artigo 25. A gente está dando os macetinhos aí para tu acertar a questão. Agora, por que a questão E estava errada? Pessoal, você poderia ter ficado, quem está estudando muito, ficou entre a B e ficou entre a E, correto? Por que aconteceu isso com você? Porque é questão típica também de banca examinadora. A E estava errada porque ela está incompleta. Não só para bens inservíveis, mas também para produtos legalmente apreendidos ou penhorados e para bens imóveis de aquisição derivada de procedimento judicial. Você está vendo aqui, pessoal, nessa modalidade aqui, olha só, você viu que tem bens imóveis aqui e você viu que eu falei para você que obrigatoriamente tem que ser bens imóveis na modalidade de concorrência. Só que aqui o que acontece? O leilão aqui, ele pode pegar os bens imóveis de aquisição derivada de procedimento judicial até um certo patamar. Se o valor for muito alto, o que acontece? Você usa a modalidade de concorrência. Tranquilo? Então a gente pegou essa questão aí, boa questão também. Você pode ver que a resolução dela é grande, porque toda questão de licitação é assim. É uma questão enjoadinha. Mas se a gente for pegar os pormenores e pegar o objetivo, a gente vai acertar tudo. Acompanha comigo aí a próxima questão. É dispensável a licitação. 1. Na contratação de instituição brasileira incumbida, regimental ou estatutariamente de pesquisa, de ensino ou desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada tenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 2. Na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para a prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 3. Para a organização industrial da administração federal direta, em face de suas peculiaridades ou cujos materiais sejam aplicados exclusivamente manutenção, reparo ou fabricação de bens operacionais de infraestrutura. E 4. Na contratação de realização de empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias e controladas para aquisição ou alienação de bens, prestação de obtenção de serviço, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. E 5. Na compra de bens de natureza divisível, de que não haja prejuízo para o conjunto do complexo, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar a quantidade mínima para preservar a economia de escala. Eu só posso classificar essa questão de uma forma. Eu posso classificar essa questão aqui de questão covarde. Isso aqui não privilegia quem estuda, tá? Infelizmente, você vê que eu sou um cara que eu estudo 10 horas, 12 horas por dia. Cara, eu estudo o dia inteiro. Por isso que eu passei em 12 concursos públicos, vou sair mais uma nomeação agora, graças a Deus. É só estudar que funciona. Mas esse tipo de questão é covarde com você. Isso aqui tem nome, isso aqui é examinador preguiçoso. Sabe por quê? Porque o danado vai na lei e ele pega lá o artigo 24, que são 31 incisos, e pega o artigo 25, que são 3 incisos. O que ele faz? Ele vem pedindo o que faz parte da licitação dispensável do artigo 24. Aí ele cata o texto de lei, joga de qualquer jeito lá, inventa alguma coisa. Foi o que ele fez. Olha o que ele fez.
ele deu 5 alternativas, correto? A1 estava previsto no 24:13, A2 no 24:22, A3 não está previsto na lei, ele inventou, A5 também não está previsto, e A4 está previsto no 24, o quê? 23. Então o gabarito ficou 1, 2 e 4. Ó, é o tipo de questão que não tem jeito, você tem que fazer o quê? Gravar o artigo 24, inciso 31. Evandro, então me fala aqui na prática, qual é a vantagem de eu fazer esse tipo de questão e estar assistindo essa aula aí agora? Meu filho, a vantagem, na verdade, é que você acaba de ler comigo os incisos do artigo 24, alguns, e você vai ir lá na lei buscar a fonte lá para ver se está tudo certinho. Você está fortalecendo na sua cabeça o artigo 24. Porque eu não vou mentir para você, porque eu não minto para aluno. Estudar a licitação no artigo 24 é doído, mas funciona? Funciona. Sai marcando só as palavras-chave do artigo 24 que você vai matar. Por exemplo, caiu o hortifruti granjeiro. Tu vai direto no artigo 24 porque ele está lá. Então, são detalhes que você tem que ir marcando e desenvolver o seu estudo em casa. Não tem jeito. 24, licitação dispensável, e 25, inexigibilidade, questão certa em concurso público. Eu estou trazendo várias questões, você está vendo que elas são recorrentes. Modalidades, inexigibilidade e dispensa de licitação. Tranquilo? Vamos para a próxima questão aí. Embora determinando a estrita obediência a vários princípios básicos, a lei de licitação dá especial relevância a um deles, dispondo que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio da questão matada de concurso. Nossa, muito matada. Pede os princípios da licitação e pergunta qual o princípio norteador ou o princípio mais importante, ou o princípio que dirige, ou o princípio que norteia, tanto faz. O princípio básico da licitação mais importante, o princípio que norteia a licitação é o princípio da igualdade, também chamado de princípio da isonomia. O que ele pede, o princípio da igualdade da isonomia? Ele pede igualdade entre os licitantes e igualdade que a administração dê para eles poderem concorrer, correto? E pede sempre a proposta mais vantajosa para a administração, não necessariamente a mais barata. Então, o princípio norteador da Lei 8.666 de 93 é igualdade e isonomia. Pede sempre a proposta mais vantajosa, não é a mais barata. Vamos dar uma palhinha do que seja mais vantajosa? Por exemplo, olha aqui, a administração quer licitar 2 computadores. Um computador custa 10, outro custa 8. O que custa 10 te dá 5 anos de garantia, o que custa 8 te dá 4 meses. Um dá 5 anos, o outro dá 4 meses. Qual que você acha que é mais vantajoso? Mais vantajoso é pagar um pouco mais caro e ter mais garantia. Tranquilo? Então não necessariamente o mais barato. Olha, quando você trata os princípios, a gente tem os princípios comuns, tá, pessoal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. O da probidade administrativa, que se confunde com moralidade. Tá bem tranquilo aqui. Princípios novos são o da igualdade, vinculação, instrumento, convocatório e julgamento objetivo. Sendo da igualdade o norteador o mais importante, também chamado princípio da isonomia. Se você errar uma questão dessa, é porque realmente você não quer passar no concurso. Tranquilo? Então, bacana, vamos passar aí para a próxima questão. Embora determinada a estrita obediência a vários princípios básicos, a lei de licitação não prevê expressamente o princípio... Pessoal, tranquilo também. Qual o princípio que não está previsto aí? O princípio da razoabilidade, que foi o que a questão estava trazendo, tá? Esse não está previsto. E também, meu povo, o da proporcionalidade não está previsto. Esses aqui são princípios implícitos da Constituição Federal, são princípios chamados princípios da proibição de excesso do administrador público. Está previsto no artigo 37, caput da Constituição, mas não escrito, não de forma expressa. Está previsto lá de forma implícita. Evandro, o que é estar implícito? Está implícito quer dizer que ele faz parte do 37, mas não está escrito. São princípios constitucionais implícitos. Aí as questões sempre vêm trazendo ele dentro da licitação. Não está previsto no rol de 8 princípios da licitação, correto? Então, boa questão também, questão que você não pode perder. Vamos partir aí para a próxima questão. A lei de licitação expressamente prevê a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a garantir a proposta mais... Pessoal, tranquila a questão também, boa. O próprio texto da questão
Já disse que o princípio norteador da licitação é o da igualdade ou isonomia. Isso aí eu acabei de falar na questão anterior. E também perguntando, essa daqui estava barbada. Você ia direto na questão D, que falava na proposta mais vantajosa para a administração pública. Esse tipo de questão aqui, pessoal, são coisas que você não pode errar. Existe um rol de 8 princípios. O princípio mais importante é o da igualdade e da isonomia, que é o norteador, que pede igualdade entre os licitantes e sempre pede a proposta mais vantajosa. Cuidado com proposta mais barata, proposta que chegar primeiro, cuidado com esse tipo de coisa, tá? Sempre é mais vantajosa, sem muito problema nessa questão. Vamos partir aí para a próxima questão. A licitação, regulada na Lei 8.666 de 93, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta de preços mais baratos para a administração, contratar compras, obras e serviços, devendo ser processada e julgada com observância da impessoalidade, igualdade e publicidade, entre outros. Questão A, correta assertiva. B, incorreta assertiva, porque a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, ainda que eventualmente não seja mais barata. Incorreta, porque o sigilo da licitação afasta a observância do princípio da publicidade. D, incorreta, porque a exigência de habilitação prévia afasta a observância do princípio da impessoalidade. Incorreta, porque a exigência de condição passível de valores propostas afasta a incidência do princípio da igualdade. Questão bem tranquila, né? Essa questão eu não preciso nem falar muita coisa. Era a questão B. Você já viu que a gente vai vindo na sequência das questões, explicando a matéria, e você vai acertando com mais naturalidade? A questão estava errada porque o texto estava barbada, falando que era o quê? Que era mais barata. Não é a mais barata, é sempre a proposta mais vantajosa. Vamos orar para papai do céu para cair um tipo de questão dessa na prova, né? Porque essa daí, para quem estudou e se dedicou, assistiu às aulas, não tem como dar erro. Então, o gabarito dessa questão é a B. Muito boa questão. Vamos partir aí para a próxima questão. No que diz respeito aos princípios da licitação, 1. A decisão das propostas há de ser feita de acordo com o critério fixado no edital, adotando o princípio do julgamento subjetivo. 2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é dirigido tanto à administração pública quanto aos licitantes. 3. Pelo princípio da adjudicação compulsória, a administração pública não pode, concluído o procedimento, atribuir o objeto da licitação a outrem, que não seja o vencedor. 4. O princípio da ampla defesa não é cabível no processo licitatório, em razão da relevante interesse público sobre o particular. Essa questão estava maravilhosa. Essa estava a questão. Sabe por quê? Essa daqui eu vou dar o ok do professor. Ó. Questão para quem estudou. Essa daqui, se a banca fizer essa questão aí, ela vai privilegiar quem estudou. Não aquela questão idiota lá, que pede inciso, para gravar o inciso de lei do artigo 24. Aquela covardia. Essa é inteligente. Olha o que ela pede. O inciso 1 estava errado, porque o princípio é do julgamento objetivo. Ela trouxe do julgamento subjetivo. Para quem estudou, estava barbada. Você já tirava o inciso 1 para poder chutar lá nas questões de baixo, tá? Estava muito boa. A questão 2 estava correta, porque o instrumento convocatório, o que é o instrumento convocatório? Ou bem é o edital, ou bem é a carta convite. Edital nas demais modalidades, carta convite, logicamente, para a modalidade que é? Convite. Ele trava tanto a administração como o licitante. O que quer dizer isso? O que sai no edital de convocação para licitação, ele vincula a administração, que tem que obedecer as regras, e também quem vai licitar. Então estava correto. A adjudicação compulsória ao vencedor. Amigo, nada mais era do que o conceito. Agora, o que é a adjudicação compulsória? É fácil, olha só. Imagina que a administração solte o edital. Ela soltou o edital e solta as regras do edital. Aí ela chama os licitantes. Ela chamou o quê? Apareceu 4 interessados. Esses 4 interessados mandaram os envelopes fechados. Até a abertura do envelope existe o sigilo. Abriu o envelope, não existe mais, porque o princípio é da publicidade. Veio o A, o B, o C e o D. O D ganhou a licitação. Depois que o D ganha a licitação, acontece o seguinte. Ele fica aqui, o D que ganhou a licitação. Exemplo, ele, na licitação, ele aceitou os termos da licitação, ele tinha que fornecer 50 computadores para a administração. E ele é o vencedor da licitação. O que acontece com ele? Ele fica aguardando para ver se a administração vai querer licitar com ele. Aqui está a administração.
depois que acaba a licitação, a adjudicação compulsória ao vencedor, que é o último ato, ou seja, ele ganhou e a administração está aqui para contratar. Só que a administração contrata, assina o contrato administrativo se quiser. Só que ele fica obrigado a fornecer, se a administração quiser, num prazo de 60 dias. Ou seja, num prazo de 60 dias, a administração contrata se quiser. Mas se ela chamar ele para o contrato, ele tem que assinar. Se ele não assinar, ele vai ser punido. Como ele é um particular e ele tem um vínculo jurídico específico com a administração, se ele for chamado para assinar um contrato no prazo de 60 dias e não conseguir fornecer, ele tem que responder com uma penalidade. Nesse caso, a administração aplica o poder disciplinar, porque mesmo sendo particular, há um vínculo jurídico específico. Um exemplo para você gravar. O D ganhou. Imagina que com 59 dias a administração não tinha chamado ele ainda para assinar um contrato. Ela resolve chamar no último dia. No último dia, ele fala assim, pô, administração, você demorou 60 dias para me chamar, eu fiquei com medo de encalhar os 50 computadores, vendi, não posso mais fornecer. Ele vai ter que ser punido, porque isso é a adjudicação compulsória. Se ele venceu, a administração não pode assinar um contrato com mais ninguém, mas ela não é obrigado a assinar com ele. Mas se no prazo de 60 dias ela quiser, ele é obrigado a assinar. Ou seja, ele só fica descomprometido depois que passar o prazo de 60 dias. O que foi dado foi o conceito. Corretíssimo. A D está erradíssima, porque qualquer, meu povo, qualquer procedimento, qualquer processo administrativo, obrigatoriamente a ampla defesa tem que estar prevista. Então ele cortou a ampla defesa, já estava errado. Então olha só, o que nós trabalhamos aí? Trabalhamos os princípios da administração pública, trabalhamos nesse bloco também modalidades de licitação, trabalhamos licitação dispensável e licitação, inexigibilidade de licitação. Ou seja, trabalhamos basicamente todos os tópicos aí do que cai no teu concurso. Então, vamos gravar, porque a gente tem que estudar a licitação. Vou voltar aqui. A gente tem que estudar da licitação princípios, a gente tem que estudar modalidades, a gente tem que estudar dispensa de licitação. Lembrando que a dispensa de licitação ela se divide em dispensada e dispensável. Lembrando que, por último, a gente estuda a inexigibilidade. Vimos aí nos tópicos hoje, nessas questões, nós vimos princípios, modalidades, vimos a dispensa na dispensável e vimos inexigibilidade de licitação. Lembrando que dispensável é o artigo 24, inexigibilidade é o artigo 25, princípios a gente trabalha no artigo 3º, modalidades a gente trabalha no artigo 22, mas obrigatório você tem que ler do 1 ao 25, porque fora esses artigos existem os desdobramentos para que a gente consiga ver todos esses princípios. Tranquilo? Fica com Deus, um abraço e até a próxima correção de exercício. Fui!